Olá, pessoal. Boa tarde. Eh, Agora falando no Brasil, então legal estar participando da Campus aqui com todos vocês. Eu já tive ontem a gente teve com o pessoal de Portugal, Campus Portugal, o Tonico e time lá, Paco, obrigado pelo convite. Hoje a gente teve mais cedo falando no palco principal, no palco principal falando para todo mundo, né? E agora a gente veio aqui para falar especificamente para a galera do Brasil. Legal estar com a galera do Brasil, que é uma galera que a gente super se conecta e está sempre presencialmente. A gente está nesse momento tão especial falando aqui de longe, né? Mas, obviamente, é um prazer estar recebendo vocês aqui dentro da minha casa, gente. Então, obrigado por estarem aqui e obrigado por estarem acompanhando esse evento que a gente sabe que é tão importante acontecendo aqui. É, o time que está por trás aqui é incrível, tá a Ana lá dando apoio e uma galera ajudando. Então, obrigado, galera da Campus. Acho que é vocês fazendo isso aqui, estão expandindo ideias boas para o mundo todo aí. Então, que bacana ver isso tudo acontecendo. Eu vim especificamente falar e contar um pouco sobre a democratização da ciência de dados. Então, para isso que eu estou aqui, e é isso que eu vou fazer nesses próximos 30 minutos, contar um pouquinho para vocês de alguns estudos, metodologias e coisas que a gente faz dentro dos nossos laboratórios lá no Capra Instituto, e a gente vai trazer isso para vocês de uma forma bem amigável para vocês entenderem o que está acontecendo nesse momento com a ciência de dados. Para quem não me conhece, tá? Meu nome é Ricardo Capra, eu sou um cientista de dados que pesquiso cultura analítica. No meu dia a dia, eu lidero um time de cientistas de dados, de pesquisadores, analistas, que estudam toda a questão de Big Data, como isso vira metodologia para Data Science, para ciência de dados, e como isso vai para dentro de organizações e para a sociedade como um processo de cultura analítica. Então, o que a gente faz dentro dos nossos laboratórios é exatamente isso, pegar tudo que está acontecendo dentro desse mundo de dados, de Big Data, e traduzir isso para métodos e projetos de ciência de dados para poder, obviamente, expandir um processo de cultura analítica através de melhores técnicas, melhores práticas de uso de dados. Tá? A gente, dentro do Capra Lab, tem uma missão e um objetivo de promover a cultura analítica através da ciência de dados. Então, por isso que é um tema que a gente está estudando todos os dias, tem um grupo de cientistas, pesquisadores que está o tempo todo olhando para isso, tá? Então a gente tem aí no mundo um grupo conectado, e esses métodos que a gente desenvolve e metodologias, a gente ajudam a empresas no mundo todo a organizar o próprio departamento, forma de funcionar a ciência de dados e a cultura analítica dentro das organizações, tá? Inclusive a gente mede através de métricas muito claras, o nível de engajamento das pessoas com os dados, como é que as pessoas consomem informação, como é que está o desenvolvimento e a educação analítica das pessoas, e até o quanto de projetos analíticos estão acontecendo dentro das organizações. Então, a gente tem um dashboard que a gente fica monitorando como isso tudo está acontecendo nas organizações e no mundo. Tá? Quem quiser saber mais ou buscar mais informações, em capralab.com tem muita informação lá, tá? A gente tem 3 programas, um para pessoas físicas, que chama-se Radar, é o Programa de Desenvolvimento de Habilidades Analíticas, e os outros 2 são corporativos. Tá? A gente tem uma bandeira, um mantra que a gente carrega em todos os lugares, quem já nos viu em algum momento, já acompanhou alguma palestra minha em algum momento, sabe que a gente carrega isso em todos os lugares. A gente tortura os dados até que eles confessem alguma coisa importante. E esse é o nosso laboratório de São Paulo, e a gente tem aí alguns labs, collab junto com clientes pelo mundo, mas e em Porto Alegre, especificamente, para quem está no Brasil aí, né, quiser fazer uma visita em algum momento, a gente tem uma casa de cultura analítica, um espaço desenvolvido para que as pessoas convivam com a cultura analítica de uma forma mais próxima, e lá tem alguma relação com crianças, pessoas mais velhas, dentro de uma linguagem sobre dados mais amigável. Obviamente que dito isso, tá? A gente está com a casa nesse momento com as portas fechadas. Vamos abrir, assim, obviamente, que a gente passar por esse momento delicado que a gente está passando aí no mundo, tá? O que eu trouxe para vocês agora, para falar sobre democratização de ciências de dados, eu preciso, obviamente, trazer um ponto que a gente sempre fala muito, mas a gente precisa sempre materializar ele, que é por que a gente está falando de ciências de dados. A gente está falando de ciências de dados basicamente por causa deste efeito Big Data que aconteceu no mundo. Um crescimento de um volume de dados muito grande, a gente teve um crescimento nesses últimos anos, um crescimento muito grande de volume de dados, numa velocidade cada vez maior da informação,
numa variedade de formatos absurda. Então, todos os dias a gente vê novos formatos e novos tipos de dados surgindo, como, por exemplo, no momento que a gente está vivendo uma pandemia em todo mundo, o que a gente está vendo é uma pandemia, a primeira pandemia da história da humanidade que está sendo monitorada em tempo real. Graças a todos esses dados e graças a essa informação toda que a gente tem no mundo, né, o que a gente consegue fazer hoje, a partir desse Big Data, é traduzir isso em análises, em informações que informam a sociedade e podem potencializar a tomada de decisão dos líderes. Tá? Então, o que a gente está passando nesse momento é exatamente o momento onde a sociedade e as pessoas estão recebendo uma informação melhor qualificada do que quando a gente passou por uma pandemia na última vez na humanidade. Então é impressionante, e é uma coisa muito interessante disso, esse aqui é o dashboard da John Hopkins, tá? Da Universidade de John Hopkins, que eles estão fornecendo essas informações e dados do que está acontecendo com o vírus na sociedade, o impacto do vírus na sociedade em todo o mundo, né? O fato desta informação estar disponível é um pouco pelo que está acontecendo com relação à ciência de dados no mundo. A democratização e o número de cientistas de dados, pesquisadores e pessoas que analisam dados no mundo cresceu, e então surgiram muitas iniciativas de uso de dados para informar e trabalhar melhor a questão da ciência de dados. Tá? O que a gente está vendo nesse gráfico aqui é uma informação, obviamente, mais simples de como é que está o nível de... Mas é um dado que muitas vezes não é tão simples de captar, de coletar e de disponibilizar. E esse é o papel dos cientistas de dados. Né? E o que a gente tem visto dentro das organizações, dentro da sociedade, de uma forma geral, é uma verdadeira evolução na forma de análise de dados. O jeito que a gente analisava dados há 10 anos atrás, e a gente, como instituto, como laboratório, já trabalha nisso há muito tempo, né? A gente viu que se transformou absurdamente o jeito que a gente lidava com dados. O objetivo, a missão do trabalho com dados, ele continua sendo o mesmo. Né? O que a gente precisa fazer a partir de uma análise de dados é reduzir um dado bruto até que ele se transforme numa informação mais personalizada. Então, melhorar filtros, melhorar análises, criar modelos e formas de olhar para a informação num jeito melhor, de um jeito mais simples e para que ajude o tomador de decisão lá na ponta. Né? Então, a gente precisa criar instrumentos, e esse é o papel da ciência de dados. A ciência de dados ela é uma evolução do Business Intelligence com uma camada de ciência maior, uma camada de modelagem matemática, uma camada de tecnologia avançada para processamento de Big Data, para poder transformar essa informação bruta, esses dados brutos, numa informação melhor e mais simples de ser consumida. Então, esta evolução que a gente fala de Business Intelligence para a ciência de dados, ela é muito um momento que a gente está usando dados para inovar, para criar uma otimização de processo, para poder fazer forecasting, fazer modelos preditivos. Então, coisas que através do Business Intelligence a gente não chegava a trabalhar isso nesses modelos. Então, a gente está olhando muito mais para o futuro, de uma forma mais exploratória do que a gente olhava alguns anos atrás. Então, essa é uma evolução da própria ciência de dados, dessa ciência que surgiu, né, para acompanhar e apoiar a sociedade e os negócios. Né? É interessante a gente perceber que, junto com essa evolução de técnicas, também na mão do usuário, na pessoa que usa os produtos analíticos, ele também percebeu essa evolução. Por quê, né? A gente consegue ver que lá no início eles usavam muitos relatórios, então eles começaram a usar muitas análises, e aí em algum momento começaram a surgir os dashboards, monitoramento de informação em tempo real. Essas nomenclaturas de algoritmos, inteligência artificial, surgiram na última década, com mais ênfase, e essa década ela é muito impulsionada pelo poder, obviamente, do uso de dados. Sem um bom tratamento de dados, sem uma boa análise de dados, sem uma boa codificação, a gente não teria hoje os algoritmos e inteligência artificial que a gente tem disponível no mundo. Né? E é interessante a gente já, como cientistas de dados, como pessoas que trabalham exatamente essa ciência, saber qual é o nosso próximo passo, que é quando a gente vai começar a fazer com que as próprias máquinas tomem as próximas decisões, que é o que a gente chama de inteligência aumentada. Quando a gente potencializa a decisão humana em cima da capacidade de processamento da máquina. Então, a gente vai chegar num ponto onde a gente vai precisar de menos regras humanas e mais
formas das máquinas executarem as coisas em todas as áreas de negócio, né? Da sociedade de uma forma geral. Então, obviamente que isso aqui tem uma linha de tempo, nós temos desde organizações que estão ainda usando relatórios e governos ainda usando, por exemplo, relatórios, até empresas e governos que já estão usando lá a inteligência artificial dentro do seu processo de uma forma mais efetiva, né? Como que funciona uma organização analítica, né? Por que a gente hoje fala nesse termo e traz esse conceito? E por que a gente da ciência de dados precisa estar tão atento nessa evolução das organizações analíticas, tá? Um processo de decisão dentro de uma organização, um processo de ciclo de informação dentro de uma organização, funciona mais ou menos assim, ó. A gente tem uma fonte de dados, né? Isso vira uma informação e um gestor passa uma informação, uma rotina, um processo para que a gestão execute. Então, normalmente, é assim que uma organização funciona. O que acontece nesse processo, dessa transferência de informação, tá? É que lá no final tem uma tomada de decisão de negócio acontecendo. Onde que entra a camada de analytics e onde que entra a ciência de dados dentro desse processo? Hoje a gente tem uma conexão de informação, um produto analítico que é plugado dentro desse processo de gestão. Entre a fonte de informação e a tomada de decisão, surgem uns sistemas de observação de informação. É o que a gente conhece como dashboards, por exemplo. Tá? E aí, em cima disso, comitês de decisão. O papel da ciência de dados, o papel dos dados é instrumentalizar que esse sistema de observação seja mais eficiente. E que isso apoie um comitê de decisão para que a decisão seja mais efetiva, sejam melhores decisões do que somente passando pelo feeling, pelo processo de decisão individual. A gente está criando efetivamente um protocolo de decisão mais efetivo orientado por dados, ou seja, data-driven. Isso a gente vê dentro das organizações de uma forma geral, graças a formas de visualização de informação, como dashboards, por exemplo, tá? Que estão dentro das organizações hoje apoiando um processo decisório de negócio. Essas informações estão fazendo com que as decisões sejam mais rápidas, mais efetivas e que efetivamente ajudem no dia a dia do negócio para que o tomador de decisão possa se concentrar e usar os dados como um trampolim e não partir sempre do ponto zero ou do ponto inicial. É um potencial que a gente tem de uso de dados hoje, graças à ciência da informação e o trabalho com Big Data, que a gente consegue hoje fazer essa evolução. Sempre é importante comentar, né, que eu sou um programador, eu venho de uma área muito técnica, de codificação mesmo. Então, da onde eu venho? De um curso técnico lá de programação, e da onde eu venho, essa forma da linguagem de conversa da área de negócio com a área de analytics dados era muito distante. Nesses anos, todos esses anos que a gente trabalha nisso, a gente foi vendo isso se aproximar, até que hoje isso é integrado. Então, a gente está vendo uma integração da área de analytics de dados, ciências de dados, com a área de negócio. E como que isso acontece na prática dentro do negócio? Lá dentro do negócio, a gente tem os três grandes blocos de qualquer negócio. Um bloco de processo, um bloco de pessoas e um bloco de tecnologia. São os grandes blocos e a gente poderia ver outras teorias, mas assim, essa é a principal teoria. E no meio desses processos, pessoas e tecnologia, está a cultura do negócio. A área de dados, a área de analytics, a área de ciências de dados não é um pilar a mais aqui dentro. Não vai surgir um novo pilar de dados aqui do lado. O que vai surgir, o processo de analytics vai fazer parte do todo. Então, a gente vai ter processos com uma camada de analytics em todo. Um processo de vendas com analytics dentro, um processo de marketing com analytics dentro, um processo de logística com analytics dentro. Então, não é uma coisa separada, é tudo integrado. Né? As pessoas com um pensamento mais analítico, um pensamento data-driven, um pensamento onde dados fazem parte da rotina dele de tomada de decisão. E, lá no final, tecnologia, obviamente, para lidar com grandes dados. Então, tecnologia Big Data para poder potencializar o uso da tecnologia da informação para poder ajudar tudo isso. E a companhia todo com mindset analítico. Então, a gente vê que já enxerga isso nas organizações. Isso aqui são as organizações que trabalham, muitas delas organizações gigantes que trabalham com a gente ao redor do mundo, mas a gente tem um grande ponto, uma barreira a vencer da linguagem da ciência de dados com a área de negócio, que ela é a seguinte. Quando a gente pensa no processo
de analítica, quando a gente pensa no processo de uso de dados para resolver problemas de negócio, ele sempre parte lá de cima de investigar um problema de negócio, analisar o potencial dos dados, preparar todos os dados e aí fazer uma modelagem para que isso tenha uma mensuração e aí melhorar o negócio. Reparem que dentro desse gráfico tem um pedaço aqui que é concepção e desenvolvimento. Então, dentro desse gráfico aqui, eu tenho um pedaço que é a área de ciência de dados trabalhando, investigando o problema dentro dos dados, analisando o potencial dos dados, preparando os dados, fazendo a modelagem analítica. Mas o outro lado é uso e melhoria, e normalmente isso é feito pela área de negócio. Esse bloco aqui é papel da área de negócio, de ajudar a medir, avaliar a melhoria e ajudar a investigar o problema de negócio. Então, a gente tem aqui uma área de negócio usando um pedaço dos dados, e nós temos do outro lado uma área de dados preparando esses dados. O que a gente precisa resolver para democratizar a ciência de dados? A gente precisa resolver esse gargalo, uma zona de risco de projetos que a gente tem, que são essas dois blocos não se conversando entre si. A gente tem que fazer com que a conversa da área de negócio com a área de analytics aconteça de uma forma mais amigável, reduzir o atrito, para que isso sejam produtos analíticos, uma mentalidade analítica que acelere efetivamente os desses. Esse é o papel da democratização da ciência de dados. Não é que o cara de negócio, a menina de negócio, o diretor da empresa vai aprender a fazer um código em Python para fazer a análise dos dados dele. Não é isso. Ele vai ter recursos, sejam pessoas, tecnologias, que ajudam ele a fazer esse processo acontecer. E isso já está acontecendo dentro de todas as organizações no mundo todo. Tá? Então, quando a gente olha para as organizações de uma forma geral, tá, já está acontecendo uma evolução analítica dentro das organizações. A gente mapeou isso e trouxe para vocês dentro de uma matriz de evolução das organizações e adoção. Ela é a adoção de técnicas e práticas analíticas dentro de organizações ao redor do mundo. Tá? Então, o que a gente trouxe aqui é usando aquela escala de empresas, de pessoas e empresas inovadoras, os primeiros adeptos, a maioria inicial, a maioria tardia, que está dentro da tecnologia, e aí os retardatários. Tá? Onde que a gente está hoje com cada uma das tecnologias? Tá? O uso de tecnologia Big Data já passou pelo processo de inovadores, já passou dos primeiros adeptos, já passou da maioria inicial, a tecnologia Big Data, e já está na maioria tardia. Como assim, Capra? Mas aqui, não, já está embutida nos servidores que vocês usam, já está embutida nos bancos de dados em nuvem que estão sendo usados, já tem tecnologia Big Data. O Google já fornece lá uma ferramenta para a gente já trabalhar com Big Data, análise de Big Data dentro da própria plataforma dele de uso de dados. Então, isso já está sendo fornecido dentro da própria plataforma e nas ferramentas. Então, já está sendo aderido de uma forma natural pelos negócios. Tá? O que não recebe o mesmo tratamento, mas também está no processo evolutivo, é a ciência de dados. A ciência de dados, graças à democratização das ferramentas, começou a ganhar mais espaço. Então, a gente já vê a ciência de dados já saindo dos primeiros adeptos e hoje tendo uma maioria inicial. Então, a gente vê as organizações num grande processo de captação e contratação de cientistas de dados para que isso faça parte do dia a dia do negócio. Então, a gente já está vendo isso avançado. E, claro, graças a essas técnicas, já acelerou também o uso de algoritmos e de inteligência artificial. Então, aqui a gente já está vendo que as curvas de adoção de algoritmos e inteligência artificial também já superam aquela fase inicial e agora estão passando por aquele processo ou por aquele momento de usar dentro dessa própria evolução da tecnologia, da inteligência artificial, um processo evolutivo. O que está lento ainda e que a gente precisa ajudar para que a ciência já seja democratizada dentro do processo de tomada de decisão de negócio é a cultura analítica. A cultura analítica ainda está sendo adotada e utilizada por poucas organizações dentro de um pequeno universo de pessoas que já entenderam que isso é mais do que um processo, é um mindset. É despertar uma visão de uso de dados onde as técnicas fazem parte do processo de aceleração e não como uma trava, como a gente vê normalmente. Tá? Então, a cultura analítica está num momento muito especial, porque a gente precisa, como cientistas de dados, ajudar para que a gente possa vencer essa curva de maioria inicial e entrar na maioria tardia, porque esse é o ponto onde se democratiza. O Big Data já foi democratizado por uma questão de uso dentro das próprias plataformas. Os algoritmos estão vindo embutidos dentro das ferramentas de tomada de decisão.
A ciência de dados, a inteligência artificial e a cultura analítica precisam ser puxados pela curva de ciência de dados. Então, o momento que a gente está é que os cientistas de dados, as pessoas que trabalham com analíticas, com dados, precisam ajudar na propagação da cultura analítica. Precisam fazer com que as pessoas dentro das organizações sejam mais analíticas. Não só a área de dados, tá? A área de negócio. Tá? Então, precisam ajudar com que os processos sejam mais baseados em dados. Então, esse é o papel dos cientistas de dados, ajudar com que isso aconteça. E ajudar a criar as políticas para promover uma cultura analítica. Para que, obviamente, a tecnologia Big Data pode ser e possa ser implementada em maior escala dentro das organizações. Tá? Essa transformação que eu estou falando para vocês das organizações, tá? Essa transformação organizacional está acontecendo em todos os negócios. Tá? Todos os negócios que tinham suas estruturas hierárquicas, com modelos de caixinha, modelos hierárquicos estruturais, baseados em modelos militares, agora estão colocando no centro do negócio dados. Então, lá, antes do objetivo, antes da estratégia, antes da comunicação e execução, tem um centro de informação, que é baseado em dados, que retroalimenta os objetivos, estratégia, comunicação, execução, e isso gera dados para eu ter melhores informações. Então, as organizações hoje já estão funcionando como sistemas naturais, como funciona corpos humanos, como funciona, já fomos para um nível onde isso funciona quase como DNA. A gente recebe informação desses corpos e as organizações se auto-organizam. Se vocês pensarem numa startup, ela não tem mais um modelo estrutural, industrial, hierárquico, militar. Ela já trabalha de uma forma totalmente desorganizada, onde a informação está em tudo. Não tem mais um bloco de informação. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Isso está fazendo com que surjam cada vez mais organizações e empresas de dados. Como assim, cara? O que eu estou falando para vocês é o seguinte, tá? A próxima geração de empresas, a gente passou por empresas que eram baseadas em feeling, a gente passou por empresas que eram digitalmente conectadas, a gente passou por métodos ágeis que aceleraram o uso de informação dentro das organizações e processos, e agora a gente está passando por um processo de as empresas sistêmicas que estão descentralizando o processo de tomada de decisão. Então a informação se espalhou. Para onde a gente está indo? Para empresas que são orientadas totalmente por dados. Empresas que seu core são dados. Se vocês pararem para pensar nas 10 primeiras empresas que têm mais valor no mundo hoje, as empresas mais valiosas do mundo, as principais delas vão pegar Amazon, Facebook, Google, entre outras, e todas elas têm seu principal ativo, seu principal valor nos dados. Elas deixaram de ser empresas que tomam decisão em dados e viraram empresas de dados. Então, a gente está num momento onde a ciência de dados se espalhou. Tá? Então, isso está em tudo. E, nesse momento, a gente que trabalha com ciência de dados e quer que isso democratize como tem uma democratização dessas técnicas para expandir a profissão, para expandir o negócio, para ajudar os negócios a crescerem, a gente precisa também se perguntar sobre o futuro dos cientistas de dados. E o futuro dos cientistas de dados passa por um momento muito curioso. A gente tem um estudo, uma pesquisa específica sobre isso. Tá? E quando a gente foi pesquisar especificamente isso, tá? A gente já tem alguns apontamentos importantes. Uma grande parte do trabalho dos cientistas de dados já está sendo realizado por robôs, de uma forma mais rápida e com menos erros. A gente já detectou isso. A gente tem um mapa que mapeia todas as habilidades dos cientistas de dados. A gente mapeou, são 206 skills, 206 habilidades, 206 skills que os cientistas de dados têm. Tá? Desses 206 skills, 81 skills já são feitas ou já podem ser feitas por máquinas em nível avançado. Então, já não dependem mais de um humano para fazer. Então, são cerca de 40% das atividades que eram de cientistas de dados, agora já estão sendo transferidas para máquinas executarem de uma forma mais rápida, com uma capacidade de processamento maior. Então, o cientista de dados precisa dar o próximo passo, que a democratização da ciência de dados já está entrando nos negócios, já tem uma parte que está sendo automatizada, então já precisa pensar no próximo passo. Só vou deixar aqui um link, tá, para vocês. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, vocês podem vocês mesmos testar suas habilidades analíticas como cientistas de dados, tá? O link é skills.capra.institute, tá?
Eu até depois coloco para vocês aqui, o pessoal disponibiliza, mas skills.capra.institute. E dentro desse perfil vocês vão encontrar exatamente esse teste para vocês fazerem. Mas, para encerrar esse raciocínio aqui, tá? O que a gente precisa se preocupar como cientistas de dados? Para onde a gente tem que estar olhando? Talvez o trabalho de cientistas de dados não seja ficar criando ferramentas para apoiar decisões humanas daqui para frente. A gente precisa criar produtos que tomem decisões melhores que humanos. E isso não vai diminuir o potencial ou a importância do ser humano dentro do processo de tomada de decisão. Vai permitir que ele se concentre em coisas mais importantes. E esse é o papel da democratização da ciência. Ela vai estar em tudo que a gente faz e vai estar no nosso uso de dia a dia sem que a gente perceba. Assim como hoje a gente perde um lanche, como a gente pega um transporte, que a gente usa o nosso smartphone e tem lá por trás dados, uma ciência de dados, e a gente não percebe que isso está no nosso dia a dia. É assim que vai acontecer a democratização da ciência de dados. Ela vai estar no nosso dia a dia sem que a gente perceba. A gente não vai notar, isso vai estar transformando nossas vidas. Isto é a democratização dessas técnicas embutidas nos produtos que estão sendo utilizados, sem mais uma dependência humana disso acontecer. Tá? Então, é importante a gente estar olhando para isso, porque os próximos passos da ciência de dados são exatamente o uso e a democratização disso, sem que o humano mais perceba que isso está fazendo parte do dia a dia dele, tá, gente? Vocês encontram muitas referências, informações, tudo isso que eu falei no nosso site, capralab.com, tem um blog lá, vocês podem acessar e vão ter acesso a muitas dessas informações, tá, gente? É um prazer estar podendo participar desse evento aqui, estar com vocês todos aqui, tá? De novo, é muito legal ver a Campus fazendo isso desse tamanho, impactando tanta gente e permitindo que as pessoas estejam consumindo esse conteúdo não só ao vivo, mas também posteriormente. Então, parabéns, Campus, parabéns para todo mundo que estava envolvido aí. E, gente, muito obrigado pelo convite. E o meu recado por hoje era isso. Espero encontrar vocês pessoalmente. Né? Peraí, tem uma pergunta aqui, deixa eu responder o Lucas. Qual a sua opinião sobre desvio de dados para fake news? Assim como qualquer tecnologia, Lucas, existem muitas formas de manipular o uso de tecnologia, processo ou qualquer coisa do tipo para o mal. Tá? Eu acredito que o que a gente está passando nesse momento é um momento de entender tudo isso que está acontecendo e a gente precisa criar novas regras políticas e leis para que os dados sejam usados de uma forma mais efetiva. E esse é o papel de reguladores como governos, justiça, de colocar novas regras para que a gente use as fake news e o uso de dados de forma ilegal sejam punidos. Assim como qualquer uso de tecnologia é ilegal, né? Hoje, quando tu faz um hacking quando é feito um hacking de um processo de roubo de uma conta de uma pessoa física, né, por exemplo, de banco, ela é punida num processo tradicional. A gente tem que passar pelo mesmo processo de punição para quem está roubando teus dados, para quem está fazendo uma manipulação nos dados que tu está publicando ou nos dados que tu tem disponibilizado. Então, fake news deve ser punida dentro de um processo tradicional. Se a gente tem a punição de uma pessoa dentro de uma fake news, dentro do mundo real, por que a gente não teria dentro do mundo virtual? Então, e a vantagem de poder fazer isso no mundo virtual é que a gente tem como fazer rastreamento, porque nada se perde. Tá? Diferente do que acontece dentro de um outro mundo, a gente pode fazer isso dentro do mundo digital. Né? E o João Pedro trouxe uma pergunta aqui para a gente também. O futuro dos cientistas de dados seria ajudar os algoritmos a não replicar os vieses encontrados nos dados? Na verdade, os vieses encontrados nos dados são vieses humanos. Né? Então, o papel dos cientistas de dados seria fazer com que os modelos sejam cada vez mais cada vez melhores para eliminar o viés humano que está no meio da informação. Então, o papel dos cientistas de dados é ele encontrar uma forma isenta do modelo de trabalho de informação, independente do julgamento humano. Muitas vezes o dado não vai mostrar o que o humano quer ver. E o papel dos cientistas de dados é fazer essa isenção na informação. É muito difícil, porque qualquer pessoa que olhe para uma informação, ela tem diretamente um viés ao observar aquela informação. Então, é difícil fazer essa transformação, mas é papel do cientista de dados fazer essa limpa na informação.
O Guilherme acabou de dizer aqui que acabou meu tempo. E, gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês esse sábado, receber vocês aqui em casa. Campos, obrigado. Beijo. Tenham um bom resto de final de semana aí.